Amém, queridos. Vamos nos acalmar, papais, crianças. Deus tem ainda algo muito especial para os nossos corações nesta manhã. Você crê nisto? Crianças, os seus pais esperam por você. Cadê a nossa recepção aqui no apoio? Cadê o púlpito? Amém. Obrigado, irmãos. Uma manhã típica, uma manhã cheia da presença de Deus. Hoje é a Páscoa. Jesus não está mais ali no lugar onde colocaram. Jesus vive. Eu vou repetir. Jesus vive. Aleluia! Aplaudam ao Senhor. Aplaudam mais forte, queridos. É para Ele. É tudo sobre Ele. Que coisa mais linda reviver os acontecimentos nessa semana, nesse final de semana, onde podemos como igreja celebrar Jesus Cristo. Hoje é um dia de vitórias. Hoje é um dia de celebrar a vitória de Jesus Cristo. Hoje é um dia de celebração. Eu pediria só aos nossos irmãos com as portas, que pudessem agora, por favor, eu sei que vai ser difícil, mas como é bom tê-las, as nossas crianças aqui conosco, mas os papais, por favor. Hoje não vai ter pirulito não, pastora Priscila? Ah, é? Olha aí, ó. Tem uma surpresa melhor ainda. E hoje nós estamos aqui nesse domingo de Páscoa para celebrar Jesus que foi entregue para ser morto de uma forma tão lúdica e de uma forma tão original, tão natural. As nossas crianças aqui interpretaram os momentos marcantes na vida de Jesus, desde o seu batismo, até a crucificação e depois a ressurreição. Como é bom celebrar a vitória. Nós somos vitoriosos por causa da cruz, e jamais podemos esquecer disso. Deus manda o seu Filho ao mundo. Nós tínhamos perdido a ligação lá no Jardim do Éden. O homem se separou de Deus ali, mas o Senhor queria colocar de novo, ligar de novo o homem a Ele. E nada poderia ser feito senão o Cordeiro sem mácula, o seu Filho, vir ao mundo, padecer, sofrer, morrer. Através da morte de Jesus, sim, temos a vida eterna. E quando Jesus morre naquela cruz, todos nós temos essa vida eterna. Às vezes a gente nem lembra disso, que houve dor, houve choro, sangue foi derramado. Aleluia, porque hoje estamos aqui. Quando a gente olha esse momento de vitória, talvez esquecemos que ali também aconteceram derrotas para algumas pessoas. Como pastor, como que no dia de Páscoa, um dia de vitória, ali tiveram derrotados? Sim. Não foram poucos. O primeiro que foi derrotado nesse dia foi o povo, aquele que, ao ouvir os religiosos,
mataram Jesus. O primeiro aqui na lista, que realmente foi derrotado nesse dia, porque se deixaram se enganar. Porque quando Pilatos perguntou: você quer que solte? Vocês querem que solte Jesus ou Barrabás? Barrabás, esse ladrão, esse homicida, esse criminoso. O povo diz: soltem Barrabás. O povo foi derrotado. Aquele povo que queria algo que Jesus não veio dar a eles. Quem mais perdeu nesse dia? Pastor Pilatos, que poderia ter livrado Jesus daquela cruz. Pilatos não quis. Foi um isentão. Eu vou lavar as minhas mãos. Pilatos foi outro derrotado nessa jornada. Amados irmãos, perdeu nesse dia também aquele ladrão que estava ao lado de Jesus, que teve toda a oportunidade de receber a salvação. Ele perdeu. Ele disse por Jesus assim: e aí, não vai salvar a gente não? Ele não acreditava no poder que estava no homem do seu lado, ao seu lado, que tinha todo o poder no céu e na terra. Ele foi derrotado nesse dia também. A popularidade de Jesus tomou conta desses corações. Quanta gente que perdeu no dia da vitória, foram derrotados no dia da vitória, não perceberam algo grandioso que estava para acontecer, e foram derrotados. Tiveram a chance, tiveram a possibilidade em suas mãos, mas decidiram não acreditar no Messias Jesus. Como o povo, os religiosos, Pilatos, o ladrão na cruz e tantos outros. Mas existe aqui, e hoje eu quero falar sobre ele, alguém que foi derrotado. O maior derrotado no dia da Páscoa, depois do diabo, foi um homem chamado Judas. Não tem como contar a história de Jesus em todos os relatos, em todas as peças, sem não contar o momento onde Judas trai o Senhor Jesus. Judas era um homem que andava com Jesus. Judas era um homem que pregava o Evangelho. Ele estava próximo de Jesus, ele estava acompanhando Jesus, ele conhecia Jesus, ele sabia do poder que Jesus tinha. Mas algo acontece, quando Judas muda, de repente, o seu coração, ele começa a querer aniquilar Jesus. Aniquilar Jesus. Mas eu queria falar algo muito importante aqui nesta noite, muito forte. Às vezes eu vejo Judas em mim, mas às vezes eu vejo Judas em vocês. Como pastor, como que eu vim para cá para celebrar a Páscoa junto com meus irmãos na igreja? O Senhor disse que eu me pareço com Judas. Sim, irmãos, os nossos sentimentos, as nossas escolhas fazem com que às vezes esquecemos de olhar para a cruz e nos perdermos na nossa fé, naquilo que buscamos. Quantas vezes aquilo que a gente diz viver não é o que a gente vive? Quantas vezes a gente traz Jesus por coisas tão banais, com coisas tão insignificantes, irmãos, e nós nem percebemos que aos poucos estamos sim traindo o nosso Salvador. O que acontece com Judas, irmãos, para nós nessa manhã, precisa ser um exemplo daquilo que jamais poderemos seguir. Não podemos seguir esse exemplo. Amados, a sua mente dividida, a de Judas, entre servir e ser servido, ele optou por ser servido.
A mente de Judas não estava mais em Jesus, sobre as coisas que ele tinha aprendido. Porque é muito fácil notar, porque ele também foi chamado para ser um dos 12. E ele aceitou o convite. Meus amados irmãos, talvez nós também estejamos com a mente dividida. E é bem provável que também a gente, em alguns momentos, escolhemos o lado errado. A não ser que a gente tenha um alerta de Deus. A não ser que hoje, nesse domingo de Páscoa, Deus fale ao teu coração. Pastor, eu não sou Judas. Amém, aleluia. Pastor, eu não faço como Judas. Amém, aleluia. Mas deixa eu falar algo para você. Você precisa ficar atento. Você precisa ficar alerta. Porque no início do ministério de Judas, ele falava igual a mim. Ele falava igual a você. Por isso eu quero ler com você, em Mateus, no capítulo 26, alguns versículos. Mateus 26. Nós leremos aqui os versículos de 14 a 16. Mateus 26, de 14 a 26. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhe perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E eles fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Agora no capítulo 27, no versículos de 1 a 6, lemos assim: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata, e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: o que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. O chefe dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. O tema da mensagem de hoje é: no dia da vitória, conheça quem perdeu. Nesse dia, há mais de 2000 anos atrás, algumas pessoas perderam, e nós estamos falando aqui de alguém que perdeu uma grande oportunidade, porque estava ao lado de Jesus, Judas. Nós podemos analisar sobre alguns fatos, sobre estes acontecimentos, mas não de uma maneira isolada. Precisamos refletir sobre alguns pontos importantes, até chegar o momento da traição de Judas. E a primeira coisa que eu queria trazer como esse momento na vida de Judas: ele de verdade queria seguir a Jesus. É o primeiro fato. Judas, assim como os outros apóstolos, também abandonou as coisas que fazia. Quando recebeu o convite de Jesus, ele talvez teve que queimar os seus arados, talvez tenha que ter matado os seus bois, ou ter também deixado o seu cântaro, para seguir a Jesus.
não tinha nada errado até esse momento, ele estava com boa intenção. Talvez tenha visto uma possibilidade no decorrer desta jornada, e ele perde o coração. Meus amados irmãos, ele quis viver a pregação do Evangelho, tanto que em Lucas a gente vê o momento que ele é também escolhido como os 12. Vocês vão pelos lugarejos de Israel, pregando o Evangelho. Judas é um deles. Ele vai e prega o Evangelho. Ele vai, e naquele momento, quando os discípulos voltam para relatar tudo aquilo que eles tinham feito por ordem de Jesus, Judas estava lá, e o relatório dele, como dos outros discípulos, foi um relatório muito lindo. Jesus mandou, e ele foi, e ele pregou, e com a autoridade do nome de Jesus, ele expulsou o demônio, ele curou enfermos. Até aqui ele estava bem, até aqui ele estava cumprindo o chamado. No segundo momento na vida de Judas, ele teve oportunidades incríveis de conhecer a Jesus. Quando Jesus multiplica os pães, com 5.000 homens, quase 10.000 pessoas, ele estava lá, ele viu a multiplicação dos pães, ele estava vendo cada etapa, cada momento, cada movimento de Jesus, ele estava próximo, olhando, vivendo. Por isso ele é o maior perdedor. Meus amados, Judas estava lá quando Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro, vem para fora. Judas estava lá. Quando Jesus está ali no Sermão do Monte, ensinando, mostrando para o povo, dizendo: olha, a sua palavra, a sua pregação tem que coincidir, tem que dizer, tem que viver a forma que você tem a sua vida. Aqueles ensinamentos mais próprios, ele ouviu. Olha, cuidado, não ouçam os religiosos, busquem viver e colocar em prática os ensinos. Ele estava lá, Judas estava lá quando Jesus estava pregando, curando. Judas estava lá, como eu disse, quando Jesus orienta os fariseus. Ele estava olhando, tantas coisas ele viu. Portanto, Judas sabia, mais do que religião, o nosso discurso precisa ser o que nós vivemos. Quantos ensinamentos. Jesus estava lá, queridos, o mestre falou, sabe, todos os ensinamentos, é difícil entender, mas o coração humano, ele tem caminhos diferentes. O coração do homem, às vezes a gente não consegue compreender. É complicado. Alguém que ficou tão perto de Jesus, tão perto, decidiu trair Jesus. E aí, a gente pensa, vê: pastor, eu não sei o que aconteceu com meu filho. Ele agora se afastou de Deus, ele não quer ver mais, ouvir de Deus. Ele agora quer viver a vida dele. Deixa eu dizer algo para você muito importante, você pai que está aqui hoje. Invista como você está fazendo aqui, nesse dia tão especial. Esteja com teu filho do lado, ensinando a palavra, trazendo para a igreja. Mas se chegar lá na frente, ele decidir, a gente vai ficar triste, mas foi uma decisão dele. Sabe por quê, irmãos? Porque Judas acompanhou Jesus por 3 anos. Ele viu o que Jesus fazia. Ele ouvia o que Jesus falava. E mesmo assim ele decidiu viver a sua vida. Vamos lutar, irmãos. Vamos lutar para que isso não aconteça. Mas se aconteceu com Judas, que estava ao lado de Jesus, pode acontecer com os nossos filhos. Pode acontecer com você. Pode acontecer comigo, se a gente não vigiar e orar. Por isso que nesse dia de Páscoa, estamos aqui, como uma palavra de direcionamento, para dizer: vocês
Nós não iremos fazer como Judas fez. Nós vamos seguir Jesus até a eternidade. Aleluia. Mas eu quero lembrar isso para vocês, irmãos. Em terceiro momento da vida de Judas, ele deu brechas que permitiram um domínio de Satanás na sua vida. Aqui tem um ponto muito importante. Satanás começou a entrar na vida dele quando ele deixou algumas brechas. O diabo entra em nossas vidas nas brechas. Ele não entra numa avenida, numa autoestrada. Não. Ele usa exatamente o nosso ponto fraco, as brechas que deixamos. E quando a gente vai analisar aqui a vida de Judas, quando Satanás entra na sua vida, diz o texto citado, que ele não teve opção. Satanás entrou na minha vida, e agora? Agora eu vou ter que falhar. Não, não e não. Satanás vai trabalhar, mas a nossa resposta será: não, eu sou de Jesus. Aleluia. Amados, quando a gente estuda a vida de Judas, a gente vê que ele tirava dinheiro da sacola. Os aferidores levavam o dinheiro para a tesouraria. Ele tinha a chave da tesouraria e ele roubava o dinheiro. Às vezes a gente pensa que não vai cair. Nós não tropeçamos em pedras grandes, irmãos. O tropeço está em pedras pequenas, que nós achamos que não vai nos fazer mal. Foi isso que aconteceu na vida de Judas. A gente pode ver isso em João, no capítulo 12, a partir do verso de número 6. Na verdade foram brechas, e são por essas brechas que Satanás entra, como entrou na vida de Judas, mas em nome de Jesus, não entrará em nossas vidas. Você pode dizer amém? Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, são aqueles pecados, que às vezes nós falamos, eu me dedico, eu oro, eu leio a Bíblia, eu trabalho na igreja, eu lidero o ministério, eu trabalho no ministério, eu lidero célula, mas pastor, eu tenho um pecado, é só um pecadinho, pastor, não faz mal para ninguém. E aí a gente fica cultivando esse pequeno pecado, que nós achamos que é pequeno. Ninguém está vendo, pastor, isso não tem feito mal. Cuidado, cuidado, que isso é um tipo de brecha na sua vida. E hoje, nesse dia de Páscoa, Deus quer limpar de você todas as brechas em nome de Jesus. Aleluia. Todo mundo tem falhas. Qual o problema eu ter a minha? Não. Nós somos pecadores, sim, irmãos, mas nós não vivemos na prática do pecado. O pecado na minha vida e na sua vida tem que ser um acidente de percurso. Eu tenho que me arrepender, olhar para Deus e dizer: Pai, me perdoa, e me esforçar para não fazer de novo. Porque se eu continuar a fazer, um dia que eu não imaginava, a vergonha vem, a dor vem, e quando o pecado vem, a morte vem. A morte física pode vir, mas a morte dos sonhos, a morte dos relacionamentos, o pecado sempre traz morte. Em quarto momento na vida de Judas, é o momento que ele traz Jesus e entra em remorso e procura acabar com a sua própria vida. O maior problema de Judas foi ele não se arrepender. Judas sentiu remorso, e remorso é diferente de arrependimento. Agora eles vão saber que fui eu que mandei matar, fui eu que dedurei, fui eu que entreguei Jesus. Como vai ficar? Quantas vezes Jesus me serviu peixe, quantas vezes a gente caminhava, ele me chamava de filho, quantas vezes ele me abraçava. Olha que maldito eu sou, olha o que eu fiz, olha
olha só quantas oportunidades de ver Jesus atuando, trabalhando, mas eu não quis ouvir. Como posso ter feito isso? É um remorso, irmãos, porque pelo que nós conhecemos de Jesus, o nosso Jesus, se ele tivesse de fato se arrepender, se ele tivesse de fato arrependido daquilo que ele fez, ele poderia chegar: Senhor, eu vacilei, eu sou um sórdido, eu sou um pecador, eu errei, mas por favor me perdoa. Jesus poderia ter falado para ele: eu te perdoo, espera eu ali na cruz, quando eu ressuscitar, você será salvo junto com todos que creram. Mas ele não quis o arrependimento, ele ficou só no remorso, e o remorso trouxe para ele a morte. O arrependimento é a chave de todas as coisas, mas o pior de tudo, que existem ainda pessoas que quando perde a alegria de andar com Jesus, passa a odiar aqueles que tanto o amam. Ele passa a odiar a igreja, ele passa a odiar os líderes, ele passa a odiar o pastor, e começa a falar. Isso tudo aconteceu, irmão, por causa de uma seta que foi lançada no coração de Judas, e ele aceitou essa seta, porque ele já estava contaminado, ele já tinha caído. Judas era um daqueles que andavam com Jesus de forma muito leal e fiel, mas quando alguma coisa mudou no seu coração, ele se transformou de amigo, ele vira um inimigo, voraz, disposto a qualquer coisa para liquidar Jesus, e ele levou isso até as últimas consequências. Meus amados irmãos, isso aconteceu com Judas, mas eu quero dizer que a história de Judas, olhando a história de Judas, eu tenho bem rapidamente 4 conclusões a falar com você. A primeira conclusão é que de boas intenções que você tenha, não significa que você tem valores enraizados no seu coração. Isso quer dizer que você pode vir à igreja, você pode ler a Bíblia, você pode orar, você pode estar em comunhão. Isso pode ser somente boas intenções. Talvez esses sejam os motivos para que as pessoas olhem para você e digam: ele é um homem de Deus, ele é uma mulher de Deus. Mas quem conhece o seu coração é somente o Senhor. Às vezes a gente acha que porque a gente tem boa intenção, a gente declara: eu sou forte o suficiente. Essa foi a primeira conclusão aqui sobre Judas. Judas queria servir a Jesus, queria pregar, queria ser um instrumento de cura, queria ser um instrumento de poder, mas na verdade o seu coração era um coração materialista. Ele queria as coisas desse mundo para ele. E a pergunta que eu faço para você é: quem é você? Quem é você? Você não é aquilo que eu vejo, você não é aquilo que as pessoas veem, você é aquilo que Deus sabe quem é, você é aquilo, você é aquela que Deus conhece. Então por isso não adianta esconder. A segunda conclusão que eu tenho sobre a vida de Judas é o seguinte: se você não quiser trair Jesus, é melhor você cuidar das suas emoções. Você tem cuidado das suas emoções? O que quer dizer emoções, pastor? Na vida de Judas, naquilo que ele cometeu, é muito simples. Você sabe por que Judas decidiu trair Jesus? Você sabe quando foi que Judas decidiu falar assim: para mim chega, eu vou separar desse grupo, eu vou desistir de seguir esse camarada aí. Sempre tem um motivo, e um motivo claro que a gente vê na vida de Judas aqui, meus irmãos. Você quer saber que momento foi esse? Está registrado em Mateus, no capítulo 26, no verso 6. A mulher chega até Jesus com um perfume caro, e essa mulher derrama o perfume aos pés de Jesus.
Todos ficaram olhando, mas Judas sente dor. Judas olha, vê aquele perfume caríssimo, que valia na época, um ano de um trabalho, de um profissional. Ele diz: está jogando fora. Que desperdício, poderia estar dando para os pobres, que nada, que desperdício, ele poderia ter falado, esse dinheiro poderia ir para o meu bolso. Mas Jesus, o nosso Senhor Jesus, que não é um isentão, que não é isento, ele diz para ele: rapaz, o que você está falando? O miserável é por minha conta. O que você está falando aí, seu miserável? O que essa mulher está fazendo? Ela está preparando o meu corpo. O que ela está fazendo agora será registrado para toda a eternidade. O amor que ela sentiu, ela não teve pena, ela não teve nenhum sentimento de perda, porque tudo aquilo que nós fazemos para Deus não nos custa. Deveria até mesmo custar, mas tudo que nós fazemos em amor a Deus, o Senhor recebe. E ele reclama, ele diz isso. Judas não gostou de ser chamado a atenção, e nesse momento que ele é chamado a atenção, ele procura as autoridades e diz: olha, eu sei onde Jesus está, eu posso entregá-los num lugar onde a população não esteja, porque era o medo da sociedade religiosa da época, prender Jesus no momento de multidão, poderia causar alguma coisa. Eu posso levá-lo aonde Jesus está. Meus amados irmãos, ali Judas sai revoltado, e entrega o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Ele falou assim: eu aceito, eu quero acabar com ele, me dá esse dinheiro aí, me dá essas 30 moedas de pratas, eu quero. Muitas vezes você, quando é chamado a atenção, às vezes trata assim. Tem pessoas que não gostam de ser chamado a atenção no momento de melhora. Quando você chama a atenção de alguém, quando você exorta uma pessoa em amor, se uma pessoa for cheia de Deus, ela vai receber, ela vai entender, e não vai voltar mais a fazer. Mas se uma pessoa está vazia de Deus, ou que faz as coisas somente para mostrar que ele tem capacidade, quando essas pessoas são chamadas à atenção, a uma exortação, a primeira coisa que elas fazem é separar da gente, é sair do grupo. Fulano saiu do grupo, já viu isso? Saiu do grupo. Ciclano saiu da igreja. O irmão que estava ali trabalhando no ministério, saiu. As pessoas que estão cheias de Deus, recebem a exortação com amor, e não quer mais voltar a fazer algo errado, não quer ajuda para entender, mas o Evangelho é viver a beleza de uma vida com Deus, é receber a exortação. Em terceiro lugar, eu aprendi aqui, que os seus pecados são resultados, como eu já disse aqui agora há pouco, as brechas que nós deixamos. Eu aprendo que as pequenas brechas são os caminhos pelos quais o diabo vai entrar na nossa vida e vai fazer um estrago. Nesta manhã, nós precisamos fechar essas brechas. Quarta e última conclusão sobre Judas. Eu aprendo aqui que o remorso não resolve a vida, é só arrependimento. Quando Judas viu que Jesus foi condenado, ele falou: puxa vida, que besteira eu fiz. Hoje nós precisamos entender e colocar em prática, não o remorso, mas o arrependimento genuíno. O Senhor Jesus, Ele está apto a receber o arrependimento a todas as pessoas. Pastor, mas Ele poderia se arrepender? Sim, como eu disse, Jesus poderia ter perdoado, mas Ele não escolheu essa parte, não foi o que aconteceu. O que aconteceu similar a isso, guardando algumas proporções, foi com Pedro, que negou a Jesus. Ei, você é um deles.
Você fala igual. Seu sotaque é igual. Não, rapaz, eu sou do Rio de Janeiro. Você nem mais falar sotaque do Rio de Janeiro. Não, não conhece não. Sei quem é não. Você anda com ele? Não. Negou Jesus. Mas um dia houve um arrependimento, está lá relatado em João no capítulo 21, naquele encontro emblemático na praia, naquele churrasquinho na areia, churrasquinho de peixe, os olhares se cruzaram de Jesus e Pedro, e o arrependimento e a restauração aconteceu. Poderia ter acontecido com Judas se ele tivesse se arrependido. Ah, meus irmãos, Jesus falou para ele então, nesse caso para Pedro: Pedro, vem aqui, você fez besteira, tu é um vacilão, Pedro, tu é um sem vergonha, Pedro, mas tu é um líder, atrás desse coração duro, você é cheio de amor, e eu vou deixar que você guie a igreja, a minha igreja. Eu acredito em você. Se ninguém mais acredita em você, Pedro, eu acredito, porque sei o poder. Eu reconheço o poder do arrependimento. Ei, hoje você veio aqui, nesta manhã de Páscoa, a maior Páscoa da sua vida. Você precisa tomar duas decisões: ou viver a melhor Páscoa da tua vida seguindo a Jesus, ou simplesmente continuar a viver da forma que você vem levando. A escolha é sua. Eu quero terminar essa mensagem te levando agora para um outro aspecto. Eu quero terminar essa mensagem agora te levando para um outro lado. Porque Jesus veio ao mundo. Ele veio aqui para nos salvar e nós aceitamos a salvação. E quem estava aqui ontem, eu falei sobre isso. Nós iremos viver na eternidade com Ele. Aleluia! Uma eternidade cheia de comunhão, cheio de amor. Mas não foi só para isso que nós fomos salvos. Você veio para cá nesta manhã para assistir um musical tão lindo, tão emocionante com as nossas crianças. Mas você veio para cá nesta manhã para fazer dessa Páscoa o melhor da sua vida. E saber que a sua vida não para aí do jeito que você está. Deus quer muito mais. Deus quer fazer algo lindo, grandioso na sua vida. Você está preparado? Você está preparado para isso? Então assista esse vídeo, porque foi para isso que nós fomos salvos. O amor tem que ser a marca da tua vida. Beleza. Quem ama anuncia as boas novas. Já vai, amor, com aquele seu amigo da igreja? Vou sim. Ai, sabe, ele não te chamou pra ir ainda, não. Sinto tanto que a gente precisa de Deus. Pô, eu fico meio sem graça, sabe? De falar pra ele, pô, me leva pra igreja, sabe? Entendi. Tá bom, então, vai lá. Beijo, amor. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Fala, Pedro, beleza? Fala, Lucas, beleza? Como é que tá? Tranquilo. Vamos pra mais uma? Bora. Então, gente, como a gente estava falando aqui na célula, é muito importante que a gente fale do amor de Jesus para as pessoas que a gente vai
faculdade. E então me visitando, cheguei a vir aqui na célula. Fala, Lucas, beleza? Pedro, tranquilo? Como é que tá? Bora. Vambora. Pera, rapidinho. Queria te fazer um convite, cara. Pô, fala aí. Mas... Depois desenrola. Certeza? Vambora. Depois. Então, pessoal, dando continuidade ao que a gente estava falando na semana passada sobre células, sobre evangelismo, eu queria saber se vocês conhecem alguém que vocês ainda não falaram de Cristo para essas pessoas, que vocês ainda querem falar para elas. Então, se vocês quiserem falar um pouquinho. Deus falou muito comigo nessa célula. Eu preciso falar de Jesus pro Pedro. Eu preciso levar ele para a igreja. Lucas, Pedro sofreu um acidente fatal e o velório dele vai ser hoje às 4 horas, tá? Talvez hoje você veio, na verdade, para cá para celebrar a vitória. E aleluia, ela existe, precisamos celebrar. Mas hoje também, nesse domingo de Páscoa, é um dia de reflexão. Olhar o erro, ou os erros, de algumas pessoas, e dizer, eu não quero isso para a minha vida. Eu tenho chance de melhorar, eu tenho chance de fazer algo novo todos os dias. Eu não quero terminar a minha vida sem me arrepender, sem ter remorso. E aí a gente finaliza com uma mensagem dessa. Para quem nós estamos falando de Jesus? Olha para a sua vida. Quem falou de Jesus para você? Lembra o momento da sua decisão ao lado de Cristo? Se você foi convidado para uma igreja, se você foi convidado para uma célula, alguém dedicou a sua vida para a sua vida, porque alguém amou primeiro o que nós estamos fazendo. Será que não arde no seu coração a necessidade de falar de Jesus para as pessoas? A Páscoa, a ressurreição de Jesus não foi à toa. A ressurreição de Jesus não foi sem motivos. A ressurreição de Jesus foi para propagar a sua mensagem a todos os lugares deste planeta, até que Ele volte. Aleluia! Você precisa tomar essa decisão hoje. Pastor, eu sou crente há muito tempo. Pastor, me batizei sábado passado. Se foi há 30 anos, se foi de sábado para cá, você tem um compromisso de anunciar Jesus vivo, ressurreto, que faz milagres ainda hoje. Qual é a decisão que você vai tomar nesse dia de Páscoa?
Fique em pé no seu lugar. Eu vou te dar alguns segundos. Na verdade, a gente vai agora cantar uma canção. Depois eu volto e encerro esse culto. Aleluia, aleluia. Há uma unção neste lugar. O Espírito Santo está agindo aqui, porque Ele mesmo disse que iria para o Pai, mas deixaria o Espírito Santo, o Consolador. E é o Espírito Santo que nos motiva a viver de uma forma melhor, Senhor. E é esse Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A igreja está orando agora. A igreja está agora em uma batalha muito forte, porque o inimigo também, ele está aqui, mas nós não deixaremos brecha para ele agir. Ele está derrotado, ele está sobre os nossos pés, aleluia. Debaixo dos nossos pés é o lugar de Satanás, aleluia. Eu não sei se você entrou aqui nesta manhã sem ter feito uma declaração genuína, dizendo: Jesus, eu quero te seguir, eu quero viver, eu quero entregar a minha vida para estar sempre contigo e viver eternamente contigo. Eu não sei se você já fez essa declaração, mas nessa manhã eu não posso terminar esse culto sem dar essa oportunidade para você. Se você quer declarar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, repita assim no seu coração: Senhor Jesus, nessa manhã eu compreendi que eu não posso viver sem o Senhor. Por isso eu abro o meu coração e eu quero fazer diferente do que Judas fez. Eu me arrependo dos meus pecados e te aceito como meu Senhor e Salvador. E eu oro assim em nome de Jesus, amém. Quem repetiu essa oração, levanta sua mão e abaixo em seguida eu quero orar. Quem repetiu essa oração? Alguém aqui nessa manhã? Amém. Alguém aqui orou assim comigo? Talvez você esteja afastado do Evangelho, mas nesse domingo de Páscoa foi o dia da sua reconciliação. Levanta sua mão e abaixe em seguida, dizendo: eu quero retornar à casa do Pai. Alguém? E eu quero fazer agora um último convite. É uma chamada sincera ao altar. Preste atenção no que eu vou falar. Você que é crente, já entregou a sua vida a Jesus e quer a partir de hoje ser motivado a levar a palavra de salvação às pessoas do seu condomínio, da sua escola, da sua família, do seu trabalho, e de viver uma forma linda, maravilhosa, anunciando Jesus. Eu te peço agora, venha até o altar. Eu quero fazer essa oração pela sua vida. Você quer ser um evangelista?
Você quer decidir hoje a pregar a palavra de Deus a todas as pessoas? Amanhã nós não sabemos. Como vimos aqui nesse vídeo, a morte pode chegar para qualquer pessoa. Será que nós estamos chegando atrasados? Será que vão aparecer em nossas vidas Pedros, João, Jorge, Antônio, Maria, Isabel, Solange, Cristina? Elas não podem passar em nossas vidas ou por nossas vidas sem serem tocadas por Jesus. Vocês que estão aqui na frente, vocês estão dizendo sim, não para o pastor, não para a igreja, mas para o Senhor, dizendo: pode contar comigo, Senhor. Se depender de mim, eu vou falar de Jesus, eu vou convidar para a célula, eu vou chamar para a igreja, eu vou trazer para o Vida Vitoriosa, eu vou fazer de tudo para levar uma pessoa para Jesus ainda esta semana. Pai, venha sobre esse povo agora, Senhor. Derrame da sua unção, ousadia, dê a eles sabedoria, discernimento, dê a eles coragem para falar do teu filho para as pessoas que estão indo para o inferno. É forte essa palavra, Senhor, mas é a tua palavra que diz, e sobre a tua palavra agora também nós te pedimos: vem, revista, vem sobre essas vidas, faça algo novo sobre elas, nas vidas das suas famílias, Senhor, para que eles venham ganhar multidões para ti. Nós oramos assim, em nome de Jesus, aleluia, amém. Aplaudam ao Senhor. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, aleluia.